Boa tarde, meu amado Brasil. Hoje é o último programa depois de cerca de 7 ou 9 meses na cova. Na cova da prova, na cova do processo de restituição, transformação. É no processo por qual eu fui chamado. E eu quero compartilhar com vocês este processo como testemunho vivo para os irmãos e as irmãs que estão a passar por a prova. Quando Deus chama-nos, em verdade Deus põe em nós o anelo, a vontade, o querer, o sentimento de acercar-se a Deus de verdade. É uma experiência impossível de você ter-la na igreja, nos rituais, nas religiões. É um processo só possível quando Deus pessoalmente chama-lo. Quando Deus pessoalmente inicia o processo de reconciliação com você. Por quê? Por um propósito. Porque tanto você como eu fomos criados por um propósito. E nesta prova, o Espírito Santo quer detalhar, quer transmitir. Eu dou testemunho, como disse antes, do que Deus fez em mim. Todos conhecem-me durante os programas que eu fui um religioso por muitos anos. 27, 30 anos. E é um tipo de religioso que ia à igreja 6, 7 dias, quando havia campanhas, e que estava sempre na igreja, interactuando, porque minha primeira esposa, nós recebimos um chamado, pero foi um chamado onde nós dois estávamos mais enfocados na religiosidade, nas dogmas, doutrinas, no que representava a realidade do que é a religião. Visitar igrejas para ver um bom espetáculo, ouvir por aqui e deixar por aqui o 99% dos mensagens que Deus, se era Deus ou não era fabricado por as pessoas usadas, etc, 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 que nada tinha que ver com o Deus sobrenatural. E somente quando Deus permitiu-me entender quem era eu no pecado, quem era eu na carne e quem era Ele como Deus. Aí foi que esse dia eu tremei de alegria, de temor, de respeito. E comecei a conhecer a um Deus sobrenatural. Um Deus que nada tem que ver
com Deus. Um Deus que nada tem que ver com o Deus, perdonem-me, que se forja na carne, na religiosidade. Nada tem que ver com esse Deus. É Deus, seu Criador, meu Criador. Alfa, Ômega, princípio e fim. O dono de tudo. Eu lembro-me que no processo eu tinha uma pessoa que ela dizia-me: você é se calhar como os outros, como a maioria dos religiosos que usam a Cristo de escada. E ao princípio eu não entendia lá, mas depois sim. Porque o que forja a religiosidade, não por lo que ela dizia ou falava, não. Porque quando você conhece a Deus, porque Deus manifesta-se, ensina-lhe quem Ele é. Você sabe que o único que justifica-lhe a você é Deus, não é o homem. Os homens podem explodir pensando o que queiram. Quando você recebe a Deus, você não se importa do que pensa o homem. Você importa-se do que sabe Deus de você. É o que faz a diferença. É aqui que Deus detalha-nos hoje, neste último programa, que é o programa que o inimigo fez de tudo para que eu não gravasse. E é o último programa, porque já começa meu processo já na obra. Já Deus tira-me daqui. Já vou ao meu país, Estados Unidos. Já Deus leva-me lá. E começamos a trabalhar na obra de Deus, em tudo que Deus tem para mim. E é incrível porque o último programa é o programa onde eu posso falar como testemunho vivo do processo da prova, que é o processo onde Deus começa a abençoá-lo em sete áreas de sua vida, que dentro do fogo e da prova criam em você um caráter, um novo homem, uma nova mulher. E temos que partir primeiro em um entendido que o que Deus iniciou em você, Deus vai terminá-lo. Que Deus está em controle de sua vida, porque o pacto que fez Deus com você não tem nada de errado. Porque em Deus há perfeição, há certeza. Porque Deus chamou-lo com um propósito. Porque você foi criado com um propósito. Você não foi criado para rendir-se a Satanás, ao mundo. Não. Por isso você está a ouvir isso. Por isso você está a passar neste processo de muito dor. E este processo, estou olhando as palavras em português, porque meu português não é muito bom.
perdonem-me, mas eu sei que o Espírito Santo é o que fala a vocês através de meu mal falar, ou meu errado falar em português. O processo esglosa-se, divide-se em 7 áreas muito importantes. Dentro do processo, já depois que Deus chama-lo, Deus põe o anelo de amá-lo, de sair da carne e estabelecer o amor que Deus primeiro teve por você, esse amor você tê-lo por Deus, com o amor de Deus. Por isso, no processo é perfeito, porque tudo depende de Deus, não depende de você. Aí o que vem é o descobrir que todos nós recebemos por graça. A perfeição na salvação, na reconciliação com Deus, é por graça. Não é por seu esforço. Deus leva-lhe aí, nestes 7 dons, estas 7 áreas de sua vida que Deus transforma, construi, edifica para levá-lo finalmente ao propósito. Quando você recebe o amor de Deus, você ama a Deus primeiro que você, primeiro que sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aí você sente como cumpre-se em você o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus com teu coração, espírito e alma. Porque você vai amar a Deus com seu coração, espírito e alma, porque você é bom? Não. Por isto, por o pacto que diz em Hebreus 10, do 16 ao 18. Eu farei um pacto com eles, diz o Senhor. Eu pondrei minhas ordenanças em seus corações, em suas mentes, e escreverei eu com o pacto. O que quer dizer isto? Pois donde não há remissão destes, não há mais ofrenda por o pecado. Porque Jesus foi uma única ofrenda. E quando você passa por um processo de transformação, por a prova, Deus leva-lhe claramente nas 7 áreas. Começar primeiro por amor, porque você não pode amar a Deus. Você não pode amar a Deus se você verdadeiramente não tem a Deus. Porque amar a Deus não é amar a Deus em hipocrisia, não é amar a Deus na carne. Porque somente engana-se você, não engana a Deus. E quando Deus, você entende e sente que você ama o que está na rua, igual que a seu filho, e que você ama a Deus mais que seu filho, mais que você, mais que sua conta de banco,
então você tem a Deus. Do contrário, você diz que tem a Deus. E o diabo diz muito de Deus. Fala, usa. Pecadores, impíos, blasfemadores, usando o nome de Deus. Mas uma coisa é falar de Deus e outra coisa é falar com Deus. Duas coisas muito diferentes. Quando Deus, no processo, começa com a paciência, a paciência leva-lo e saca-lo da carne e leva-lo a entender que Deus trabalha em Kairos, não em Cronos. Que o tempo de Deus é perfeito. E por que o tempo de Deus é perfeito? Porque Deus, nestas 7 áreas que Ele vai desenvolver com você, em seu tempo perfeito, Deus vai moldeando, estabelecendo, fazendo os cambios que há que fazer em você, que são espirituais, não são carnais, impactam na carne, mas são espírito, coração e alma. Porque todo o que não seja espiritual não é de Deus. E você não engana a Deus, você engana-se você. Porque se você diz que você crê em Deus que não vê, e que você ama a Deus que não vê, mas a seus irmãos você engana-los, traí-los, força em eles todo tipo de mentira, inveja e tudo aquilo que vai em contra das ordenanças de Deus, então você não está a enganar a Deus, você está a se enganar você. E a carne é tão maldita que você na carne pensa que já enganou a Deus. Deixa-me dizer uma palavra bonita e já estou bem. Mas, sin embargo, em seu coração você sente inveja por seu irmão, sente rancor, sente aquelas coisas que estão aí, que solamente Deus que pode ir ao fundo do coração. Você não pode ir. Não pode ir seu cura, seu pastor, seu líder espiritual. Isso é mentira. Você não pode ir. Por isso estes 7 cambios são feitos pelo Espírito Santo. E começamos depois da paciência com a fé. Que traz a paciência? A paciência traz domínio próprio, entendimento, e Deus vai tirando-lhe você da carne e levando-lo espiritualmente a um processo de calma, dentro do fogo. Porque é muito fácil ter calma em um hotel, cheio de dinheiro. Aqui vão, assim qualquer a fé é incrível do homem assim. Não, Deus não trabalha assim, meu irmão, minha irmã. Dentro do fogo, Deus dá-lhe a paciência e daí vem a fé. E na fé, Deus desenvolve em você a confiança. Porque quando você tem paciência dada por Deus, passa a fé desenvolve a confiança em Deus. Você com sua fé está a dizer a Deus que confia em Ele. Por quê? Porque precisamente na paciência Deus abre-lhe o entendimento para você perceber que Deus está em controle de sua vida. Aí vem a fé. Que não importa o que você veja ao seu redor, está a olhar tudo que o mundo faz com você, mas você sabe, porque o Espírito Santo revela-lhe o que você tem que fazer e tem que entender em Deus. Da fé vem a obediência.
E que implica a obediência? A obediência implica verdadeiramente uma ratificação do que Deus está a pôr em você. A confiança, a interesse, a verdade. Quando você é obediente, você está a dizer a Deus: eu não posso viver sem você. O que eu estou a experimentar dentro de mim é sobrenatural. Vai muito mais longe do que eu pensava na carne. Aí você entende que já seu processo deixou de ser carnal e se converteu espiritual. Aí você está percebendo em obediência que seu processo interno em seu coração, espírito, alma está a receber uns cambios feitos por Deus. Porque quando você aceitou a Jesus por graça, você foi bautizado com o Espírito Santo. Já é Deus que mora em você. Já você está a vir a olhar cambios que eram impossíveis. Passou comigo. Já eu não vou a lugares que iba antes. Eu ia à igreja e ia a lugares que eu hoje não vou. Por quê? Porque eu decidi não ir. Não. Porque o Espírito Santo cambia. O Espírito Santo estabelece prioridades. O Espírito Santo junta-te com o tipo de gente que você tem que relacionar-se. É parte de um propósito. É um processo. E imediatamente depois da obediência, vem a integridade. Já sua vida converte-se em uma vida íntegra. Uma vida íntegra nos pensamentos, em suas palavras, em suas obras. Já a carne não controla você. Já é o Espírito Santo. Já você recebe e passou comigo no processo. Porque no processo da carne, você vai fazer no processo, a carne vai tentar fazer no processo as coisas que você fazia. Mas está o Espírito Santo, onde tira-lhe, revela-lhe e leva-lhe a um entendimento sobrenatural, a um discernimento sobrenatural, a uma intuição sobrenatural e a uma ação em acordo com a vontade de Deus, Espírito Santo de Deus. Depois deste processo, vem a modéstia. Quando você tem modéstia em você, primeiro ter a Deus sobre todas as coisas, você abre as portas por revelação do Espírito Santo, não é porque você é bom. Você entende no amor de Deus que todo recebe em modéstia. Que é por graça que você sigue a Deus. Que é por graça que você fala com Deus. Que é por graça que você busca a Deus. Que sua carne não há maneira de você agradar a Deus. Isso é mentira. Você pode estar 24 horas na igreja, mas se seu coração não tem amor, não tem
o Espírito Santo, você não tem nada. Você só está a enganar-se a você mesmo, você mesma, não a Deus. Isto custou-me muito entender no processo. Quando há modéstia, há reconhecimento de quem é Deus. Há reconhecimento da realidade de quem rodeia-lhe, seus irmãos. E seus irmãos não têm nada a ver com a carne, com sua parentela, com sua casa. Seus irmãos são todos aqueles que também foram criados por Deus. Aún aqueles que não são chamados filhos de Deus, porque não são filhos de Deus. Há dois tipos de humanos: os inimigos de Deus, criação de Deus, e os filhos de Deus. Os inimigos de Deus são aqueles que rejeitaram a Deus, que foram chamados, que sabem o que é o bom e o mau, que o diabo não pôde quitar na essência da carne, mas eles decidiram rejeitar a Deus. Esses são os inimigos de Deus. Tiago 4:4. Aqueles que amam o dinheiro e a vaidade do mundo mais que a Deus. Ok? Quando você não tem modéstia, você não tem nada. Passou comigo. Agora não há coisa que eu mais desfrute no processo que a modéstia. Sentindo-me claramente menor que o mundo, menor que os outros, menos. Eu sinto uma paz, uma felicidade incrível. Para mim foi muito difícil, mas foi incrível como Deus foi me levando na paciência, na obediência, à modéstia. E aí que no processo você está a perceber os cambios. E hasta que os cambios não se levem hasta o final, Deus não vai lhe subir de nível espiritual. Deus não vai lhe dar a bendição, a benção que você vai receber por um propósito, se você não está preparado para recebê-la. O outro parte importante que trabalha Deus é a perseverança. E na perseverança está muito unido à vontade de Deus. Quando há essa comunhão, há essa perseverança, já os outros dons foram feitos e foram desenvolvidos de uma maneira sobrenatural. Já quando você é perseverante na vontade de Deus, já você maneja completamente a revelação, a intuição, o discernimento e a sabedoria que Deus dá-lhe para você caminhar em perseverança, não importando-lhe que você siga no inferno, na prova, no deserto, no lodevar. Não importa. É isso que traz os dons que já Deus, em seu processo, ha desenvolvido. Depois da perseverança, que é a criação de atitude, de caráter, o moldear na parte final de Deus para levar-lhe o propósito. A sétima é o propósito. Aí Deus leva a um desenrolar a uns níveis nunca antes visto por você e por o mundo, em você. Aí Deus eleva-lhe a um nível espiritual, onde você
vai impactar o mundo de uma maneira sobrenatural. Aí você vai entender, vai ver, vai apalpar como Deus desenvolve os dons em você. Este é o meu último programa, já eu saio como eu disse, fora. Mas tinha que ser porque o que eu estou a falar não só foram promessas bíblicas, mas foram experiências unipessoais com Deus. Seu processo não é diferente dos términos que Deus trabalha. É diferente no propósito que você tem com Deus. O que Deus tem com você. Melhor dito. Porque a vontade de Deus em sua criação não é a mesma vontade de Deus em minha criação. Quando falo de vontade, é o propósito. Porque a vontade sigue sendo a mesma. Amar-nos, conviver com nós de uma maneira como nosso Criador, levando-nos a um relacionamento sobrenatural que somente nós podemos entendê-lo quando somos passados por o fogo, passados por a prova. Somente aí em que nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Você não vai rendir-se, você não vai retroceder, voltar para trás. Por quê? Porque não depende de você, depende de Deus. E o que Deus começou em sua vida depende de Deus. Por graça você foi salvo. Por graça você recebeu o querer o fazer. Por graça você recebeu a fé. Por graça você recebeu o entendimento. Por graça você recebeu a confiança e a esperança em Deus. Por graça você é um homem novo e uma mulher nova. Nunca olvide que você é uma criação de Deus, levada aos seus últimos termos, em perfeição, baixo a total controle e vontade de Deus. Como todos os dias em este último programa, Deus está-lhe a falar: busque-me mentre estou a chamar, não porque eu não me vou, é porque eu posso chamá-lo esta noite. E se você não tem as contas arranjadas comigo como Deus, você vai ao inferno. Nunca olvide isso. Deus a bendice, meu querido irmão, minha querida irmã. Sempre lembre-se que não há nada impossível para Deus. Deus a bendice.